Olá, eu sou Ana Cláudia Andrade e está começando agora o programa Conexões Fortaleza. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está impactando diretamente o nosso cotidiano. Aquela realidade que antigamente era vista em filmes de ficção científica, parecia algo distante e até impossível de entrar em nossas vidas. Hoje é uma realidade, está cada vez mais perto de nós. Eu estou falando da inteligência artificial. Você com certeza já deve ter ouvido falar dela, mas sabe de onde e como ela surgiu? O que é, afinal, a IA, inteligência artificial? Eu também tenho minhas dúvidas, mas para deixar tudo claro, eu recebo aqui o Thiago Blum, especialista em inteligência artificial, a pessoa certa para a gente desvendar tudo hoje. Boa tarde, Thiago. Obrigada Olá, pela boa tarde. sua presença. Eu que agradeço estar aqui. É muito comum isso, tipo, Thiago, o que é a inteligência artificial? Porque às vezes a gente é levado pela moda, pelo que é tendência e acaba tendo acesso a isso sem nem saber direito como é que se usa e vai usando. Quem é essa tal de inteligência artificial? Bem, a inteligência artificial, de uma forma ampla de dizer, é a busca, né, da sociedade, dos seres humanos, de facilitar a vida deles, certo? Então, quando eu pego, por exemplo, eu tenho processos dentro de uma empresa, eu tenho transações que precisam ser avaliadas em grande volume, eu preciso, por exemplo, fazer diagnósticos, eu preciso diagnósticos de imagem, eu preciso ter uma maior celeridade nos meus processos, eu preciso ter um apelo para a computação e a computação desenvolveu essa inteligência artificial. Qual é a fonte? Qual é digamos assim, o insumo principal dessa inteligência artificial? São os dados, né? Então, uma coisa está conectada à outra. Hoje a gente fala na inteligência artificial de maneira mais ampla, no sentido de que são atividades que o homem poderia desenvolver, só que essa inteligência vem de forma computacional e resolve diversas atividades que os homens poderiam desenvolver, só que de uma forma muito mais rápida, muito mais ágil, certo? Não digo mais correta, mas até mesmo uma forma mais ágil e que no final das contas a gente acaba dizendo, realmente resolveu aquele problema ou outro. Se eu for dizer para você, por exemplo, se a gente for começar a falar aqui de inteligência artificial, você falou aqui agora, né, na apresentação, falou sobre os filmes de antigamente, né? A gente começava a visualizar aqueles androides, Blade Runner, vários filmes que foram lançados falando dessa temática, enfim. A gente imagina logo que aquele robô que está se mexendo de forma quase que humanoide, né? Que pode já competir com seres humanos de uma maneira totalmente rival, ou seja, eu vou perder tudo que eu tenho por conta dessa inteligência artificial. Calma, não é bem por aí. Certo? A gente precisa ter um pouco assim, se chocar com determinadas realidades, isso é uma verdade. A humanidade vem de várias evoluções, né? Desde a revolução agrícola, passamos por uma revolução industrial, que foi na indústria a vapor, depois segmentamos para a criação da eletricidade e assim subsequentemente, até chegar no momento da era dos dados, na era da computação. E isso, né, de um tempo para cá, se você for analisar, a gente tem, por exemplo, o estreitamento, né, das evoluções dos seres humanos. Antes a gente demorava 150 anos, 50 anos para ter uma revolução. Hoje em dia a gente está muito mais próximo mais rápido. Muito mais rápido. Olha, há 30 anos atrás eu ganhei um celular enorme. E quem é que imaginava que há 30 anos atrás, hoje a gente poderia ter um celular na palma da mão, que a gente não precisa mais ir para o supermercado, a gente não precisa mais sair para fazer uma compra no shopping, a gente não precisa mais ir ao banco para fazer um pagamento, ou muito menos fazer uma transferência a um DOC, por exemplo, de antigamente. Não precisa mais. Tudo isso está onde? Dentro dos dados, está dentro da computação, está dentro da tecnologia que a gente tem hoje. Quando eu coloco a inteligência artificial nisso, eu consigo registrar isso, eu consigo mensurar, eu consigo analisar, eu consigo verificar se existe alguma fraude, tudo através dessa inteligência artificial que vem sendo falada, que as pessoas muitas vezes, só tocam a superfície dessa inteligência, né? Não adentram profundamente para entender exatamente o que seja essa inteligência artificial, mas eu digo, com todas as letras, ela é uma grande aliada da sociedade, isso sem dúvidas. Thiago, você que vive dentro do processo, para você pode não ser tão assustador, porque você já vem vivenciando isso acho que a partir de uma época que a gente nem imaginava que já estivesse o processo acontecendo.
Mas você lembra daqueles desenhos que tinha antigamente dos Jetsons? Sim, Um dia desse eu estava conversando com a minha filha, porque na escola dela pediram um trabalho e tinha que imaginar uma cidade do futuro, né? Sim. E naquela época, o filme retratava coisas que eu via e dizia assim, a gente nunca vai alcançar isso. E hoje existem coisas que a gente está alcançando, a gente né? já se depara com Tudo bem que o situações. robô lá, tomando o lugar do ser humano, é uma coisa um pouco exagerada, mas existem coisas que você, quando era criança, via nesses filmes e hoje se depara e pensa assim, meu Deus, chegamos ao futuro. Sim, com certeza. A tela de um celular, smartphone hoje é uma Sem coisa dessa dúvidas. realidade. O touchscreen, né? O touchscreen, como é que você imaginaria uma coisa dessas, né? Uma geladeira que tem uma tela que você consegue registrar tudo que você está precisando e ela... Pronto, o Thiago está trazendo coisas do dia a dia, que às vezes a gente usa, quando eu te falei no começo que a gente vai no automático, são coisas que a gente usa naturalmente e não pensa como você está pensando, né? Isso. Olha isso, que maravilha, né? Exatamente. E isso é um grande impacto tecnológico que foi suavizado ao longo dos anos, né? Isso. Entendeu? Então não teve assim, foi ao longo dos anos a gente foi absorvendo. Vai acostumando. Vai acostumando, né? Eles vão. Parece que a indústria, né? A indústria da tecnologia, enfim, elas vão soltando aos poucos para que a gente consiga ter essa absorção. Tanto econômica, obviamente, né? Porque muitas vezes isso é lançado fora, chega aqui para a gente a custos muito altos e acaba que fica inviável comercializar. Mas se você for reparar, hoje a gente já consegue ter geladeira em casa com esse touchscreen que ela mesma já avalia o que tem dentro da geladeira e a inteligência artificial já consegue lhe dizer, ó, vou fazer, você já precisa disso, disso e disso, sua nutrição é assim, 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 esses alimentos têm essa caloria, essa e essa e essa. E essa é a finalidade mesmo, facilitar a nossa vida, ou a gente se apropriou disso para facilitar a nossa vida? Como eu disse lá no começo, né? São as atividades que a gente leva no dia a dia, que os seres humanos, o homem, na ciência, dentro da academia, das instituições de ensino, né? Buscando melhorar esse dia a dia da gente, buscando facilitar as atividades repetitivas, né? Melhor dizendo ainda, como a gente vê muito em literatura acadêmica, essas atividades repetitivas elas serem feitas de forma automática. Né? Essas automações que todo mundo fala hoje, né? Via inteligência artificial, isso realmente veio para facilitar nossas vidas. E a gente ganha tempo com isso, encurta tempo, né? Com certeza, com certeza. Pra você ter ideia, são vários ramos de pesquisa, né? E se a gente for ver como isso impacta direto na vida das pessoas. Por exemplo, existem estudos em diversos continentes, por exemplo, na China, estão agora, no final desse ano, acredito que já lançaram, um hospital completamente gerenciado por inteligência artificial. Do começo ao fim. A única coisa que não faz ainda é a questão da cirurgia, mas o atendimento, a triagem, a questão da concepção do histórico hospitalar daquela pessoa, para saber já quais os possíveis sintomas, saber como aquela pessoa ela pode ser atendida, quais são as medicações possíveis, o que é que ela já tem, ela já é totalmente triada, avaliada por uma inteligência artificial. Recentemente também eu tive a notícia que no Canadá, o aeroporto do Canadá, agora eu não sei exatamente qual seja o aeroporto, já está totalmente automatizado, totalmente voltado com inteligência artificial. Então são coisas que estão no nosso dia a dia, né? A gente faz parte desse mundo e a gente precisa aprender a evoluir com isso. Eu acho que as pessoas têm que desamarrar esses entraves do preconceito e aprender que isso veio para nos ajudar, certo? Sem dúvidas. Tiago, e quando a gente pensa num serviço desse, completamente ou quase completamente tomado pela inteligência artificial, a gente pode imaginar um serviço quase com excelência, quase com perfeição, ou a inteligência artificial também tem o seu lado que é um pouco frágil, que precisa levar em consideração isso? Então, tudo é controlado, né? A gente tem que entender o seguinte, que por trás da inteligência artificial Já ia te perguntar, quem controla a inteligência artificial? Exato. Por trás dessa inteligência artificial existe nossa inteligência, entendeu? Sim, os nossos comandos, isso. Né? Quando a gente realmente adentra, digamos assim, a densidade de como isso funciona, né? O treinamento das inteligências, como esses modelos de IA são produzidos, as pessoas têm que entender que tudo que está ali é controlado. Existe também aquela questão das pessoas acharem que isso pode sair do controle. Um dia desse estava na mídia que uma IA lá no Japão saiu do controle. Sim, mas isso, na verdade, foi provocado pela empresa
que construiu, que desenvolveu aquele modelo, justamente para saber a capacidade que ela poderia ter de se autocontrolar. Entendi. E ela conseguiu então, fazer. Então o descontrole também estava programado. O descontrole também estava programado. E ela conseguiu se controlar. Conseguiu. Mas aí eles tinham, né, na verdade, o controle. Eu até entrei em contato, fui analisar, porque eu acho assim, que a gente vive hoje no mundo, tudo vai para o bem e vai para o mal, né? A gente tem que também levar isso em consideração. Então, toda fonte de informação, acho que é válida você se certificar. Realmente isso aconteceu? Porque eu sou da área, né? Como você falou. Sim. Mas eu acho que se é alguma notícia que você recebe do seu meio, para o seu dia a dia, seja uma notícia de economia, seja uma notícia política ou qualquer outra coisa, você tem que se informar. Até mesmo de saúde. Tem muitas coisas que as pessoas colocam no meio digital que você não se informa e acaba até... chega para o vizinho, rapaz, tu viu aquela notícia que aconteceu? Verdade. Pronto, Verdade. Isso é terrível. Então eu tenho esse costume, e acredito que as pessoas deveriam ter esse mesmo costume, de buscar se informar, né? Eu acho que a gente na academia, as pessoas responsáveis, profissionais de comunicação, devem colocar essa ideia para frente, porque as pessoas precisam se informar para saber se é realmente verdade, validar aquilo ali que está sendo dito, entendeu? E não ficar espalhando a notícia sem o menor cabimento científico ou moral, às vezes, né? Sem dúvidas. Tiago, você disse aqui que as pessoas estão tocando a inteligência artificial superficialmente. Por quê? Vamos lá. Todo mundo hoje está falando de IA, né? Que é a inteligência artificial. Só que inteligência artificial é um assunto muito amplo. Existem diversos tipos de inteligência. O que todo mundo hoje está conseguindo controlar, de certa forma, como eu digo, pegar ali e ver a ponta do iceberg, é quando ela entra naquele famoso chat que a gente tem. Chega lá, faz a perguntinha, ele responde como se ele realmente estivesse sentindo alguma coisa, como se ele realmente tivesse consciência do que ele está respondendo. Essa é a sensação. Você já usou já o chat? Já. Pronto. Então, quando você tem aquela resposta, você tem quase absoluta certeza. É muito rápido. É muito rápido. Os servidores que estão por trás disso são realmente muito robustos, né? Tem uma robustez muito grande aí e isso é muito bom. A gente perceber que a evolução da tecnologia para isso nos ajuda. Você pode perceber, você criar um texto, melhorar um e-mail, fazer uma fala. Eu, principalmente nas minhas aulas, né? Quando eu vou fazer minhas aulas, montar minha estrutura, minha estratégia de aula, eu faço um prompt, coloco aquilo ali, ele me ajuda extraordinariamente bem. E aí eu consigo evoluir com aquilo ali. Mas ele já está sendo alvo de polêmicas. A gente está falando do chat GPT, tá, Vai começar a polêmica agora. Vai começar a polêmica porque o ser humano não tem limites, né? Não. E aí as pessoas já estão começando a utilizar de forma errada. E aí você falou também aqui na nossa conversa assim, tudo tem um lado bom e um lado ruim. Qual é o lado ruim da inteligência artificial? Vamos pegar o chat GPT como exemplo, ou se você tiver outro exemplo para dar também. Pronto. Ó. Existe a questão seguinte. A primeira coisa que a gente tem que observar que essa inteligência artificial, ela pode ser utilizada, por exemplo, para a geração de deepfakes, né? Que são aqueles vídeos com a característica de uma pessoa, certo? Que é uma pessoa pública, uma pessoa de responsabilidades cíveis e etc. E colocam essa pessoa falando coisas que ela não falou. E até agora a gente estava falando de texto, você já entrou na imagem. Isso que é algo que acaba passando mais credibilidade para um desavisado. Exatamente, isso aí já é um ponto bem extremo, né? Quando você vem para os textos, esses textos que têm uma facilidade muito grande de ser gerados, eles também podem ser disseminados de maneira automática na internet. Não tem problema nenhum. É muito simples até para quem trabalha com computação, com um desenvolvedor experiente, ele consegue, por exemplo, tirar informação de diversos sites em questões de minutos, colher toda aquela informação ali, transformar numa notícia e dar o viés que ele quiser. Se ele quiser totalmente distorcer o que ele acabou de ver ali em relação a uma pessoa, ele cata tudo aquilo ali e joga dentro de uma rede social. Eu acho que isso, inclusive, já aconteceu, né? Já está acontecendo. Eu acho que está acontecendo, né? É um gerúndio mesmo. A gente vive esse gerúndio hoje, com certeza. O que a gente tem que... Eu acho que, assim, a forma consciente de utilizar o ChatGPT ou qualquer outro que esteja por aí, seja de qualquer outra grande Big Tech dessas, a forma consciente é sempre ter atenção de não colocar seus dados pessoais. Né? Isso é uma informação muito, digamos assim, importante. As pessoas precisam entender, principalmente não só na questão da iniciativa privada, iniciativa pública, ou até mesmo você em casa.
você fazer seus trabalhos ou qualquer outra informação que você tenha, CPF, com informações pessoais, jamais colocar dentro desses chats, dentro desses prompts. Por quê? Porque essa informação ela fica ali registrada, né? Ela fica ali registrada, ela vai para dentro daquele servidor e até onde se sabe, ninguém sabe o que é que vai acontecer depois. Porque o Thiago já explicou que por trás existem pessoas que controlam, a gente não sabe quem são essas pessoas, não sei se você sabe, Thiago. Eu não conheço. Mas o fato é que existem, né? Existem. E aí, Thiago, tem uma outra grande discussão, que é a questão da inteligência artificial. É um mito, né? A inteligência artificial vai substituir seres humanos, e quando a gente fala de profissões, aí eu lembrei de um amigo que uma vez veio me dizer que estava fazendo terapia pela inteligência artificial. Que legal. Não, que legal, eu fico imaginando a conversa como deve ser, né? Ó, eu vou voltar um pouquinho aqui no que eu falei. É um mito, a gente sabe que é um mito, óbvio, mas em que ponto a inteligência está tocando a ponto de profissionais terem esse medo e acharem isso um risco? O que eu percebo, na minha percepção, humilde percepção como profissional na área, certo? Especialista, já venho há alguns anos já montando minha carreira, o que eu vejo é que funções podem ser substituídas, cargos, pessoas, empregos, isso aí pode ser possível? É possível. Alguns empregos realmente não tem tanta, digamos assim, objetividade não, mas eu diria mais a questão da repetitividade. Esse emprego que é muito repetitivo, que pode ser substituído por uma capacidade ali de inteligência artificial, esse emprego pode ser totalmente substituído. Empregos que não exigem criatividade ou coisa desse sentido, entendeu? Mas funções, por exemplo, uma função que você todo dia precisa chegar e responder e-mails. Vamos supor, você precisa responder todos os e-mails que chegaram. Isso pode ser totalmente substituído por uma inteligência artificial. Outra coisa, que já há muito tempo já é feito por um tipo de inteligência artificial, como a gente tinha comentado, avaliação de fraude financeira, né? A gente consegue pegar ali 1.000, 2.000, 3.000 transações e verificar se uma daquelas transações que estão ali naquele e-mail ser uma fraude. Imagina uma pessoa fazendo isso no dedo, né? A forma, a velocidade de dizer se é ou não uma fraude de um ser humano é infinitamente menor do que de uma inteligência artificial. E os exemplos que você está dando são sempre nessa linha, de funções que exercem trabalhos repetitivos, né? Exatamente. Eu acho que é aquela questão de ganhar o tempo. Se pode ganhar tempo, a inteligência artificial vai ser útil. Eu vejo da seguinte maneira, as pessoas têm razão até certo ponto de se preocupar. E eu acho que a gente tem que pegar essa preocupação e fazer o quê? Ganhar com isso. Se especializar, buscar novas formas de aprender. É um feedback que a vida está dando, né? É um feedback que a vida está dando. Se você ficar parado ali esperando só a coisa acontecer, realmente você vai ficar atrasado. Você vai ser engolido. Exatamente. Tiago, a Alexa é uma inteligência artificial. Sim. Agora, como a inteligência artificial é montada? Estou pegando só exemplos do dia a dia, tá? Para as pessoas de casa identificarem, isso é inteligência artificial. Como é que você coloca todas essas informações dentro? É um robô, né? A Alexa é um robô ou não? O que é a Alexa? A Alexa, na verdade, é um agente de inteligência artificial. Ela recebe aquela informação, ela recebe aquele texto, aquele áudio que é mandado, né? Você passa uma informação, ela tem uma captura de áudio ali. Esse áudio é transcrito para ela, ela consegue interpretar o que você está pedindo e executa os comandos. É o que hoje a gente está vivendo, hoje essa capacitação da Alexa, entre outras, a Siri, por exemplo, também. Ela é bem esperta também. Então, quando a gente tem esse contato com essa inteligência, ela ouve, ela pega, recebe esse áudio, transcreve, executa o comando computacional e devolve para a gente o que a gente está pedindo. Mas como é que ela devolve? Como é que ela executa isso? Quem é que coloca essas informações lá? Se a gente for parar para pensar da maneira mais simples possível, é como se você estivesse indo ali, por exemplo, Siri, toca para mim aí no Spotify uma determinada música. Certo? Você não poderia fazer isso você mesmo abrindo o dispositivo, indo lá no Spotify, dando um play na música? Pronto. A Siri executa isso. Quando você faz esse comando computacional ali,
Você está fazendo também um comando, né? Você vai lá, série, pá, isso, aquilo. O comando de voz é que é a diferença, isso. O né? agente, que com a sua voz você consegue... Isso. O agente é como se ele direcionasse a inteligência, que ela já sabe, ela tem uma dentro dela, ela conhece como executar aquele comando computacional. Então ela vai, você dá a ordem, ela vai e executa aquilo ali de forma natural, entendeu? É como se você estivesse apertando lá o seu dedo, mas na verdade ela mesma está executando para você. Legal. Certo? Tiago, e fora essa capacidade de diminuir o tempo, de transformar processos longos em processos mais curtos, de que outras formas a gente poderia aproveitar a inteligência artificial de forma positiva no nosso dia a dia? Olha, eu acho que o grande ganho, o grande trunfo da humanidade com a inteligência artificial hoje está na área da saúde. O Instituto de Massachusetts, uma MIT, recentemente lançou agora um novo papel, né, um novo artigo, onde eles conseguiram fazer a predição de um câncer de mama 4 anos antes dele acontecer, com o uso de inteligências artificiais. Então, para mim, isso é algo surreal. E os grandes desafios da humanidade estão na ciência, né? Exatamente. Se você pegar também a área do setor de finanças, por exemplo, outra coisa, tem uma instituição nos Estados Unidos, em Wall Street, que também utiliza inteligência artificial. Que antes eles pegavam os analistas para fazer uma análise, fazer uma consultoria para um determinado cliente financeiro deles, eles passavam às vezes dias, às vezes até meses, para dar uma avaliação, porque eles tinham que buscar nos livros de clientes passados como eles iriam dar aquela consultoria, como é que era a melhor estratégia. Hoje não, eles colocaram tudo dentro de um IA, ensinaram a IA todos os documentos que estavam ali guardados. E aí, automaticamente, quando o cara chega ali e diz assim, olha, eu preciso de uma assim, assim, assim. Aí ele vai, diz quais são as características do cliente, automaticamente a IA vai, ele só dá o aval. Realmente essa é a melhor forma de fazer a consultoria. Então, o ganho de tempo com isso é descomunal. E o reflexo disso na sociedade, na economia, em todo o meio que a gente vive, é notório, é visível. E a gente tem que aproveitar, não tem outra coisa, entendeu? E quem é que ensina a IA? Por exemplo, eu estou numa repartição, como esse exemplo que você deu, né? Do setor financeiro. Sim. E eu preciso tornar os processos mais céleres. Pronto. Quem é que ensina a minha IA para que eu comece a utilizá-la? Ora, existe dentro dessas, digamos assim, dessas empresas que estão fornecendo essas IAs, né? A Google, OpenAI, que é aliada à Microsoft, a Cloud Anthropic, que é outra também, que é uma concorrente, elas têm um ambiente administrativo onde você pode criar um assistente, você pode chegar lá e criar um assistentezinho para você colocar ali informações que são de uso pessoal, mas que ao mesmo tempo não são informações sigilosas. Certo. Essa é outra coisa que também a gente precisa colocar, mas eu estou colocando ali... No caso, eu vou ter esse controle. Isso, você Eu vou pode... jogar as informações para a gente... E ele vai ensinar a IA. E esse próprio agente ele já é a IA. Ele certo. já está. Quando você Entendi. coloca esse documento ali para fazer esse aumento de percepção, ele já vai saber que você quer dar ênfase a esse tipo de assunto, certo? Você vai utilizar um assistente para tratar dos seus assuntos de gestão de documentos. Eu quero falar sobre atendimento ao meu público, que está sendo muito utilizado hoje. A gente vem com uma demanda muito grande com isso, que é atendimento ao público, né? B2C. Então, você quando coloca esses documentos, ele já sabe que você quer dar ênfase ali e ele já te responde muito bem tudo que está naqueles documentos. Então, facinho, facinho. Geralmente ela está sendo utilizada, então, pelos exemplos que você trouxe, exatamente nos setores onde existe uma dificuldade do ser humano. Isso. Né? Deixa eu dar um exemplo bem bacana aqui. Por exemplo, setor de atendimento ao público. Empresas, grandes empresas. A Amazon, por exemplo, né? A Amazon, há algum tempo já está utilizando bots, né, que a gente chama de chatbots, que é para a pessoa poder ter toda uma linha de atendimento só com aquele bot, aquela inteligência artificial. Então, tudo que a pessoa precisar perguntar, que é o que a gente chama daquelas perguntas frequentes, tudo que for de pergunta, ou seja, eles já têm uma base de dados muito grande de perguntas que foram feitas antes, eles colocam ali e aí aprende quais foram as perguntas e também aprende quais são as respostas que a própria Amazon dava antes por seres humanos. E o que é que eles fizeram? Eles deixaram essa inteligência artificial responder até um determinado nível
de criticidade e logo em seguida, se precisasse de um atendimento humanizado, ele passava logo para a pessoa humana. E a IA já deixa ali para ele o seguinte, quando a gente faz isso, a IA já diz assim, ó, essa pessoa precisa do atendimento assim, 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 a gente precisa, você pode fazer isso, oferecer isso, é dessa forma que você deve atender. Ou seja, a própria humano já recebe dicas de como atender aquele ser humano baseado no diálogo. Como se fosse um treinamento, só que um tempo mais curto também. Exatamente. Quando você fala em treinamento, eu vou falar o seguinte, que você perguntou algumas vezes, eu vou lhe dizer. A gente treina, na verdade, a IA. A gente treina com dados, a gente dá a ela o insumo que ela precisa, que eu falei lá no começo, né? Os dados. Sim. Então hoje a gente vive a era dos dados. A IA é uma consequência dessa era. E também, objetivamente falando, isso é tudo possível por conta de uma evolução em paralelo, contínua e igual, de igual para igual, tanto na indústria de software quanto na indústria do hardware. Imagina que antigamente o computador ele era muito maior do que uma sala dessa. Verdade. Há algumas décadas atrás, um computador era muito maior do que uma sala dessa. Não era toda em casa que poderia ter um computador. Mas hoje, a gente tem computadores que são do tamanho de um caderno. Né? E isso facilitou muito. HDs com a capacidade, né, discos de armazenamento com capacidades muito, muito infinitamente maiores. O primeiro computador que eu tive, o HD era de 420 mega. Não dava nada. Hoje não dá praticamente nada. Não dá 10 músicas aí acabou. Entendeu? Um vídeo, 10 músicas, morreu. Então hoje a gente tem condições de armazenar muito mais, processamento muito maior, tá entendendo? E isso facilitou muito a chegada dessa IA que a gente está vivendo hoje. Essa era da IA que a gente está vivendo hoje. Certo? Tiago, tem uma coisa que acontece muito quando a gente está com o celular na mão, principalmente acessando sites, inclusive nas redes sociais. A gente está aqui conversando sobre um assunto e o celular está ali captando tudo, não é verdade? E quando você volta para o celular, ou vem um anúncio, ou vem um dado através de um perfil que traz exatamente aquele assunto que a gente está comentando. E aí a gente brinca assim, olha, o celular está ouvindo nossa conversa. É polêmico também, né? É bem polêmico, mas é verdade. Eles não acatam isso como uma coisa 100% verdade, né? Mas a gente sabe que acontece. Acontece demais. Eu estava agora recentemente, a gente chegou de viagem, eu, minha esposa e a neném, chegamos de viagem e com fome, queria, né, pedir um almoço. Quando a gente falou, peça um iFood, surgiu a notificação. Sim. Então aquilo ali, ele está atento, recebe a informação, dispara a notificação dentro do aplicativo, o aplicativo já resolve com a notificação. Então esse tudo contato... com esse intuito, gente, de facilitar a nossa vida. Sim, com certeza, com certeza. Ou seja, antes mesmo de você pensar em abrir o aplicativo para pedir comida, já desceu lá o banner te lembrando que é só você clicar lá e pedir sua comida, porque você comentou com o esposo, com a esposa que estava com fome. E aí, é incrível. Incrível. E aí entra outra fase, né, que é a fase... A primeira fase é a fase do aplicativo perceber que você precisa de algo. Sim. E aí você vai dizer, realmente eu preciso de algo. Aí você vai e pede. Essa questão de pedir algo, de necessitar algo e tal, etc., o aplicativo começar a interagir, ele também passa a te entender. Quais são os seus horários? Quais são os seus costumes? Quais são as comidas que você pede? Se você já tem algum tempo sem pedir alguma coisa ali, ele já te manda desconto. Ele lembra. Esses novos restaurantes, exatamente. Ele já fica te passando todo o briefing que você precisa para conseguir aumentar ainda mais o nível de venda daquele aplicativo. E tudo através de inteligência artificial. Tiago, o que vem pela frente? O que mais que está aí para acontecer? Você que com certeza já deve ter acesso bem antes, pelo desenvolvimento, pela forma como as coisas estão caminhando, não, correndo, né? Porque hoje tudo é correndo. O que vem pela frente? O que a gente pode esperar? Eu assim, na minha visão, vamos dizer assim, bem conservadora, pé no chão, tá? Eu acho que em pouco mais de 10 anos, a gente já vai estar vendo uns robozinhos assim em lojas, fazendo atendimentos, com porque agora recente, essa semana, a gente já viu que alguns shoppings já tem, né? O robô que traz a comida, que já está cumprindo o papel do garçom, por isso que tem gente que tem medo, viu? Isso. A gente, se for parar para ver, assim, eu digo com muito mais, ver com muito mais... naturalidade. Naturalidade, ser mais comum, né?
Agora, recentemente, a semana passada, eu acho, um dos grandes magnatas aí da tecnologia, ele colocou, né, fez um anúncio desses humanoides, né, que possuem uma inteligência artificial embarcada e que conseguem interagir para as atividades de casa. Ainda não é uma realidade, assim como os carros, que a gente já vê que nos Estados Unidos já tem muito esses carros autocontroláveis, né, etc. Ele já conseguiu colocar também essa história dos humanoides. Eu acredito que isso é o próximo passo, tá? Mas deixando claro que, uma coisa, eu disse para vocês que a inteligência artificial que a gente está vivendo hoje, por incrível que pareça, ela é uma inteligência artificial que, para a ciência, a gente chama ela de fraca, né? A inteligência artificial forte é uma inteligência... Que é a história da superficialidade. E não, a gente tá tocando. Na verdade, a superficialidade que a gente está tocando. O que ela realmente é hoje. O que ela consegue ir, aonde ela pode chegar. Entendi, né? Entendi. Ela é uma inteligência artificial fraca. Por que fraca? Porque é uma inteligência artificial que ela não tem percepção do mundo. Ela só consegue absorver o que ela aprendeu. Ela não tem criatividade, ela não vai buscar nada. Ela não tem sentimentos. Então quer dizer que ainda pode surgir uma inteligência senciente? Sim, ainda pode vir essa inteligência forte. E tem uma super inteligência. E aí, justamente, quando você divide ali as fases, isso. Tem a inteligência artificial geral, isso? Exatamente. Tem a geral. Tem a limitada. Tem a limitada. E tem a super inteligência. E tem essa super inteligência que ainda eu espero que ela demore um pouquinho. É a dos robôs ou já é uma mais? Já é uma maior. Meu Deus, gente, mas é isso, é a nossa realidade, né? Eu acho que o que a gente precisa fazer, como o Thiago já explicou, é utilizar isso da melhor forma, aprender a utilizar para não ficar só ali na superficialidade e se beneficiar disso, né? Porque ela está aí para a gente se beneficiar. Perfeito, exatamente. Eu acredito que é desse jeito que a gente precisa ver, é por esse ângulo, trazendo para perto e, objetivamente, se você está achando que isso vai te trazer algum inconveniente, é você saber se familiarizar, se informar e, se for o caso, melhorar, buscar estudo, buscar se especializar, porque eu acho que é isso, a evolução. Você evolui junto com a tecnologia e não fica para trás, certo? Verdade. Tá bom. Thiago, obrigada, viu? Gente, o Thiago agradeço. É um crânio, né? Olha aí, ó. Deu uma clareada aqui. Eu que leu muito sobre o assunto, ainda estava assim meio travado. Imagine quem não lê, gente. Vamos ler, vamos se informar, é a nossa vida. É o que está acontecendo. Thiago, obrigada. Conexões está sempre de portas abertas para você, tá? Eu que agradeço. Boa tarde. Você que estava aí nos acompanhando, obrigada pela sua companhia. Nosso próximo encontro já fica aqui marcadinho. Tchau, tchau.